Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Você pode ficar de pé para ler essa palavra comigo? Mateus capítulo 20, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Você pode dizer amém? Coloca a sua Bíblia aí na cadeira, levante suas mãos ao céu e comece a engrandecer a esse Jesus maravilhoso que morreu no meu lugar, no seu lugar, e Ele está aqui presente nesta casa, poderoso para curar, poderoso para operar milagres. Eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza de uma coisa: para Deus nada é impossível. Deus se faz presente aqui, onde Ele está, a operação de maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Nada vai roubar a palavra de Deus, nada vai impedir que essa palavra produza frutos no seu coração. Nós repreendemos todas as potestades do inferno, todas as obras de Satanás estão aniquiladas agora, no poder do nome de Jesus. Toda seta maligna caiu por terra, todo espírito de dúvida está repreendido agora, todo cansaço está repreendido, porque há renovação de Deus aqui nessa noite, e eu tenho certeza que você sairá daqui transformado para a glória de Deus. Só quem crê nisso, glorifique o nome do Senhor e aplauda Ele nessa noite. Tome o seu lugar, querido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus e sentir a sua presença. Eu vim declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Eu coloquei um tema nessa mensagem. E o tema dessa mensagem é: sua história não acaba aqui. Eu queria pedir para esses 15 irmãos que creram nessa palavra, que você vire agora para quem está do teu lado, bata no ombro dele com muito carinho, dê um sorriso para ele, para não espantar o freguês, e diga para ele assim, ó: a sua história não acaba aqui. Oh, aleluia. Vê se ele acreditou nisso e deu um glória a Jesus aqui nessa noite. Isso, aplauda ele, querido. Não economiza aplauso nem glória a Deus, não. Bem, alguma coisa que me chama a atenção em Jesus, dentre tantas outras, é que Jesus tinha convicção do seu propósito. O propósito, ele surge antes do nascimento de alguém. Primeiro surge um propósito, para depois alguém nascer. O propósito de alguma coisa surge antes da sua criação. A cadeira que você está sentada, ela foi feita depois de um propósito. Alguém identificou a necessidade de uma cadeira. Pensou, eu vou fazer uma cadeira. Então ele construiu a cadeira.
e ela veio sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Mas alguém primeiro pensou num problema e numa solução, e depois ele criou tal coisa. Então Deus, como não tem passado, nem presente, nem futuro, Deus, ele anda pela linha do tempo. O que para nós é passado, para Deus continua sendo presente. O que para nós é futuro, para Deus continua sendo presente. Para Deus não tem isso. Então, Deus, andando na linha do tempo, ele vê um determinado problema e ele pensa, eu preciso de alguém para resolver. Ele vê que o povo estaria preso no Egito, como cativo, como escravo. Então, ao ver aquela situação lá na frente, ele pensa, eu preciso de um libertador. Alguém que vai tirar esse povo do Egito e vai conduzir à terra prometida. Então o que ele faz? Ele volta no tempo e Joquebede dá a luz a Moisés. É por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Porque o Pai já sabia que você ia pecar. Ele te conhece. O Pai já sabia que você, hoje, no ano de 2024, você não teria condição de chegar ao céu. Você não poderia se salvar pelas tuas obras. O Pai já sabia disso. Então o Pai, nesse momento que nós estamos hoje, Ele viu você. Ele sabia que você não ia poder se chegar a Ele. Ele sabia que você não poderia se salvar sozinho. Então Ele volta mais de 2000 anos na história e nasce Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Jesus era alguém que tinha convicção do seu propósito. Ter convicção do seu propósito é enfrentar adversidades, é enfrentar lutas, é enfrentar pensamentos contrários, até de gente que quer te ajudar. Porque certa vez Jesus falou essas mesmas palavras e foi o apóstolo Pedro que disse para ele, Senhor, nada disso vai te acontecer, está repreendido em nome de Jesus. No teu próprio nome está repreendido isso. Vai acontecer, não vai crucificado que nada. A gente não aceita isso. Mas Jesus repreendeu a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Jesus chama Pedro de Satanás, não porque ele fosse um endemoniado, mas porque Pedro estava tendo atitudes de Satanás, atitude de divisão. O que é divisão? Duas visões. Você não pode ter duas visões na sua vida, porque você é uma pessoa só. Você só pode ter um destino, não pode ter dois. Um coração dividido nunca vai experimentar milagres e o sobrenatural de Deus na sua vida. Um coração dividido não pode andar com Deus. O nosso querido irmão, pastor Lobo Júnior, que pregou hoje aqui, ele falou sobre Josué. Até quando vocês vão servir os deuses, né, dessa terra, ou os deuses que ficaram além do Jordão? Escolha hoje se vocês vão servir a Deus ou a esses deuses. Não dá para servir a dois deuses. Decida o que você quer na vida. Então você tem que ser determinado e saber para que foi que Deus te chamou. Qual é o teu propósito de vida. Porque, meu irmão, quem sabe do seu propósito está disposto a enfrentar as adversidades que sobrevirão sobre ele. Está disposto a trilhar caminhos difíceis, está disposto a passar por tempestades, porque ele sabe que o seu propósito é maior do que qualquer luta que ele possa suportar, que ele possa enfrentar. Aí você abre uma empresa, a primeira luta você quer fechar a empresa. Foi Deus que te deu essa empresa? Então siga em frente. Quem falou para você que ia ser fácil? Eu quero que você me diga quem foi que disse para você que porque você está vivendo o propósito de Deus na tua vida, tudo agora é mil maravilhas, tudo agora só alegria, só vitória, só bênção. Você vai enfrentar percalços na vida, você vai enfrentar dificuldades, você vai passar por lutas, gente que vai ser contrária a você, pessoas que vão tentar fazer você parar, pessoas que vão tentar fazer você desistir, e não são pessoas ruins não, são pessoas boas, querem o teu bem, mas não entendem o teu propósito. Jesus tinha convicção. Jesus chama os 12 em particular e ele compartilha com esses 12. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa para você, filho. Romanos capítulo 12, versículo 2
diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridão. Qual é o melhor lugar do mundo? Europa, Dubai, Estados Unidos. Qual o melhor lugar do mundo? O centro da vontade de Deus. Porque alguém que vive debaixo da vontade de Deus, não importa o lugar onde ele esteja, ele vai transformar aquela realidade. Aquilo que está dentro de você vai transbordar através de você e vai transformar todo o ambiente. Ei, eu vim declarar para alguém aqui nessa noite: para de reclamar, para de murmurar. Ai, essa casa que eu moro, essa vizinhança, olha onde eu estou, olha essa cidade. Ai, Brasília, o clima é seco. Ai, Brasília não sei o quê. Porque lá no Rio de Janeiro era melhor, lá no Nordeste, quando eu morava lá no Sul é que era bom. Ei, queridão, Deus te trouxe para cá. Deus trouxe você até aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Porque é vontade dEle. E se é vontade dEle, você vai estar bem. Você vai estar feliz. Você vai desfrutar de favor de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha que coisa maravilhosa Deus tem feito na vida dele. Deus tem feito na vida dela. Sabe por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Aleluia! Jesus, ele tem sabedoria e discernimento quando ele chama os 12 discípulos em particular. Porque a essa altura do campeonato já havia mais de 100 discípulos. Só no cenáculo, em Atos capítulo 2, tinha 120, no cenáculo. Fora os desviados que não foram. Vai ter culto de batismo com o Espírito Santo. Não, eu vou ficar em casa. Fora esses, né? Eu vou assistir online em casa, né? Mas no cenáculo tinha 120, para você ter uma ideia. Como já estava crescendo o número de discípulos. Mas Jesus chamou os 12 apóstolos, para compartilhar isso. Ei, deixa eu contar um segredo para você. Ninguém pode, só eu e você que vai saber disso aqui. Cuidado com quem você compartilha segredos que Deus colocou no seu coração. É por isso que você arruma problema na vida, é por isso que a tua fé é esvaziada, é enfraquecida, porque você está abrindo a boca para contar coisas espirituais para quem é carnal. Você quer dizer porque Deus falou comigo? O cara não acredita nem em Deus. Aí o crente chega para o ateu. Aí, Deus falou comigo para eu fazer isso. O cara que você está falando, nem Deus ele acredita. Você está maluco? Perdeu o juízo? Você tem que buscar uma estabilidade. Você tem que buscar isso aqui que é melhor. Isso aqui não tem futuro, porque ninguém nunca deu certo nisso. Quem não já ouviu uma frase dessa? Vai por aqui que está melhor. O que está dando dinheiro, hein? O que dá dinheiro hoje aí? Para ficar rico aí, para a gente ganhar dinheiro aí. Qual é o ramo que está dando um rendimento rápido aí para a gente entrar nesse negócio aí? Quando você está no centro da vontade de Deus, muitas vezes Deus vai botar você no lugar improvável, infrutífero. Qualquer um que fosse para lá ia morrer, mas porque Deus te chamou para lá, porque é vontade de Deus para a sua vida, na sua vida vai dar certo. Poucos dias atrás eu preguei aqui sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Olha que coisa legal. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é coisa boa, meu irmão? Quem é que quer ir para o deserto? Primeiro que o deserto já é uma coisa ruim, ninguém sobrevive. Um calor terrível à noite, de dia, um frio terrível à noite, animais peçonhentos, assaltantes. Deserto não é lugar para ninguém viver. Mas Jesus foi para lá. E outra, para ser tentado pelo diabo.
Mas quem conduziu ele para lá? Foi o Espírito Santo. Sabe por que Jesus venceu? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus você vai vencer nos lugares improváveis. No centro, eu vim profetizar para alguém hoje aqui. No centro da vontade de Deus, você vai prosperar onde todo mundo fracassaria. Escuta essa. Pode anotar aí, essa é por minha conta. Pode falar que foi eu que falei mesmo. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por quê? É por causa do pecado, pastor. Sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Eu falo para você, porque quem foi para lá foi Ló. Porque se fosse Abraão, ele tinha ganhado pelo menos metade daquela cidade. Por causa do seu testemunho. Pode aplaudir a Jesus. Abraão está negociando com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Se tivesse 45 justo. Não, se tivesse 45 eu não destruía não, mas não tinha 45. Aí ele vai descendo, 30, 25, chegou em 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor destruiria? Não, Abraão. Se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Irmão, Ló não conseguiu ganhar 10. O tempo todo que ele passou ali, ele não ganhou 10 pessoas. Se tivesse 10 ali, Deus não ia destruir a cidade. Mas Ló não chamou ninguém para o encontro de amigo, não chamou. Ló não trouxe ninguém para a igreja. Então a questão não é o lugar, a questão é você. Deus chamou você para mudar a realidade de alguns ambientes. Deus chamou você para botar a carnalidade para fora. Deus chamou você para dizer para Satanás: chega, basta. Você reinou aqui até agora, mas agora chegou aqui um servo de Deus. Chegou aqui alguém que não chegou sozinho, meu filho. Eu cheguei aqui com um batalhão de anjos ao meu redor. Eu cheguei aqui cheio do Espírito Santo. Então eu declaro que todo o poder das trevas vai cair por terra em nome de Jesus. Ei, a tua vizinhança pode ser uma bagunça. Você está lá, você vai fazer a diferença. Pessoas vão se converter no teu trabalho, na faculdade, porque você não está sozinho. A presença de Deus vai com você. Quem recebe essa palavra? Mas cuidado, filho, com quem você compartilha as coisas. Tem gente que não tem maturidade para isso não, para entender um negócio desse. Vai querer jogar a tua fé lá embaixo. Agora, quem tem propósito está preparado, irmão. Quem entende o chamado está preparado para o processo. Porque, vou falar um negócio aqui, não sei se você vai gostar. Todo propósito tem um processo. Acho que alguém lá na rua falou amém, eu não sei se foi. Lá no departamento infantil teve uma criança que falou amém agora. Todo propósito tem um processo. Não é assim não, meu filho. Não, Jeová está comigo, vai acontecer mesmo. Mas tem um processo. Jesus chamou os discípulos certa vez e falou assim, entra no barco e vão passar para o outro lado. No meio da trajetória sobreveio uma tempestade. O barco quase foi a pique, quase quebrou, quase destruiu, quase morreu todo mundo, quase foi uma tragédia. Só ficou no quase. Todo mundo chegou onde Jesus disse que ia chegar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A sua história não acaba aqui. Pode enfrentar o processo que for. Vai chegar no lugar que Deus tem para você. Alguém recebe essa palavra ou não? Então Jesus era muito tranquilo com relação a isso. Ele chama os discípulos. Chega aí, gente, eu vou contar uma história para vocês. Nós vamos para Jerusalém. E vai acontecer um negócio lá. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão. O Filho do Homem será entregue. Quem tem propósito tem maturidade para ser traído, filho.
Quem tem propósito não fica desconfiado de tudo e de todos. Porque você sabe quem foi que chamou você. Foi Jesus que disse que dos 12 discípulos, um era um diabo. Tinha um diabinho ali no meio, irmão. Tinha um capetinho ali, um miserável, um satanás ali, que era Judas. Estava no meio. Mas por causa de um, eu vou deixar de investir nos outros 11? Por causa de um miserável que vai me trair, eu vou deixar de investir nos outros? Jesus estava disposto a ser traído. Ele sabia que ele ia ser entregue. Ele sabia, uma hora alguém vai me trair. É o que Jesus estava falando. Irmão, você quer crescer? Esse dia eu estava conversando com alguns empresários da igreja aqui. Eu estava falando, irmão, você quer crescer? Delegue funções. Você quer crescer? Abra a porta para outros. Coloca gente aí de confiança para trabalhar com você. Honre essas pessoas. Dê um bom salário. Coloque essas pessoas no nível acima. Invista nessas pessoas. Mas se essa pessoa depois virar as costas e trair, meu filho, pode até um trair. E vai trair mesmo. Queria te enganar não. Vai se decepcionar. Ninguém deu amém agora. Eu estou falando da realidade. Vai ter um que vai te decepcionar na trajetória. Mas eu te garanto que vai ter 11 cara brabo do teu lado dizendo, eu estou contigo onde você for. Eu estou disposto a morrer por você. Um desviou, mas tinha 11 pregando a palavra, estabelecendo igreja, morrendo como mártir, por amor a Cristo. E por isso que nós estamos hoje. Sabe por que a gente está hoje aqui? Porque Jesus não deixou de investir nos 11 por causa de um. Por isso que hoje a gente está aqui. Essa multidão de gente aqui hoje. Por isso. Agora se você ficar preocupado que alguém vai trair. Aí pastor, está abrindo a igreja. Aí o senhor vai botar. E esses pastores, o senhor está aqui agora, na Asa Norte pregando. E essas filiais que tem aqui, o senhor não sabe o que estão falando, o que está acontecendo lá. Meu filho. Lembrei daquele corinho. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Lembra? Pastor, o senhor não tem medo? Uma vez perguntaram para mim, o senhor não tem medo de alguém dividir a sua igreja? Eu falei, primeiro, eu não tenho igreja. A igreja não é minha. Quer bagunçar com a noiva do cordeiro? Você vai se acertar é com ele. Se preocupa com a tua noiva, filha. A noiva do cordeiro, o cordeiro se preocupa com ela. Fica tranquilo. Sossega. Então, Jesus investiu nos 12 e ele sabia que alguém ia entregar. Agora, olha que coisa, irmão. Me ajuda aqui rapidinho, porque tem irmão que já olhou o relógio, quer ir embora. Fala assim para ele assim, ó, fica mais um pouquinho que vai melhorar. Fala para ele assim, não vai embora não. Fala para ele, não vai embora não, vai melhorar. Vai melhorar, mas tem um negocinho assim que você precisa ouvir isso aqui. Sabe qual é o problema de muita igreja hoje, irmão? É o evangelho mingauzinho. É o evangelho docinho, brigadeirinho. Olha, só vitória, tá, irmão? Olha, a porta vai... Pega essa chave que desce. Olha, eu vejo chave, hein? Eu vejo casa própria, hein? É só essa pregação. Aí não acontece. Aí a primeira frustração do cara desvia da igreja. Então eu quero mostrar para você o que a gente passa na vida. Jesus está dizendo, eu vou ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Sabe quem é essa gente aqui? Os líderes judeus. Jesus veio da religião judaica. Os líderes, aqui ó. Jesus está dizendo, eu vou sofrer com os da minha casa, os da minha nação. Ó que coisa, irmão. Às vezes quem vai decepcionar você é gente de perto. Sim ou não? Às vezes é gente que está colada com você e decepciona você. Aí ele continua, condená-lo-ão. Sabe o que é condenar? Essa palavra condenar, ela vem do direito. É uma sentença desfavorável ao réu. Ele foi condenado. Você está ali, esperando uma resposta, fazendo uma campanha, orando, buscando. Sai uma sentença negativa contra você. Pastor, isso acontece? Acontece. Jesus já está dizendo, a condenação vai chegar. Mas Jesus estava preparado para o dia mau. Eclesiastes capítulo 12 diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. O dia mau bate na porta. Irmão, o dia mau bate na porta de todo mundo. Bate na minha porta? Bate. Bate na tua porta? Bate.
A questão não é se o dia mal vai bater, a questão é se você está preparado para ele. É se você está firmado em Deus, filho. Porque se você está firmado... Se você é igual Davi, o autor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu não preciso mais de nada. Porque você pode perder tudo nessa vida, se você está com os olhos fitados em Deus, se o teu coração está no Senhor, ninguém vai poder roubar isso da sua vida. Então, Jesus está preparando os discípulos, e olha o versículo 19. E o entregarão aos gentios. Sabe quem são os gentios? Os não-judeus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou sofrer com os da minha casa e vou sofrer com os de fora também. Eita, que... Tem hora que tá ruim aqui, me traíram aqui, eu vou correr para cá. Chega aqui, você sofre aqui também. Agora, que tipo de sofrimento eu vou enfrentar? Escarnecerão. Aflição contra a sua própria alma. Vão afligir a sua alma, vão zombar de você, vão querer inferiorizar você, vão debochar da tua fé. Aí tem gente que essa ferida cresce, se torna uma depressão, se torna uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, e essas doenças são psicossomáticas, isso acaba atingindo o corpo, e é o que acontece. E ele vai dizer: o açoitarão. Meu Deus. Aflição contra o seu corpo. Tem hora, irmão, que dói não só na alma, mas no corpo. Às vezes surge enfermidade no meio da trajetória. É guerra. E para encerrar agora, para você ficar mais animado ainda agora do que você já está, ele termina dizendo: o crucificarão. Sabe o que é isso? Colocarão um ponto final na história. Crucificação. O estágio final de Jesus, do ministério de Jesus, cravado em uma cruz. Vê como a situação só piora? Traição, sofrendo com os da sua própria terra, sofrendo com os de fora, sendo escarnecido, sendo açoitado e agora morto. Meu irmão, tem hora, a gente sabe o propósito que tem na vida, mas tem hora que a gente vai na lona, filho. Tem hora que a gente cai e não tem um para estender a mão para a gente. Aí você olha para um lado e para o outro, acabou. E a sentença até chega mesmo. Eu vim falar para alguém que já recebeu a sentença aqui. Tem gente aqui, o Espírito Santo está falando comigo, tem gente aqui que já recebeu essa sentença. Ponto final, está acabado, não tem jeito. Teu problema não resolve. Não tem general que vai resolver. Não tem político que vai resolver. Não tem medicina, não tem tecnologia que resolva teu problema. Está acabado, já a sentença chegou. Só que tem um negócio interessante, querido. O mundo quer botar um ponto final na tua história. Mas a sua história não acaba aqui. Ninguém pode colocar um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Na trajetória você vai sofrer. Na trajetória você vai apanhar. Na trajetória você vai ser humilhado, ridicularizado. Vão até botar você numa cruz. Vão até decretar para ele acabou. Só que depois de Jesus falar tudo isso que ele falou, ele diz assim: ao terceiro dia
depois de todo sofrimento e morte de cruz, mesmo depois de morto, ao terceiro dia ressuscitará. Ei, escuta o que eu vou dizer para você aqui. No mundo tem um jargão. Eles dizem assim: enquanto a vida, há esperança. Oh, aleluia. Só que no evangelho é diferente. Mesmo depois da morte, ainda tem esperança. Não acabou para você. Não acabou para você. Não acabou para você. Ei, escuta aí. Jesus diz assim: ao terceiro dia. O que é isso? Uma data. Um irmão ali falou amém. Pastor Nemuel, Jesus disse assim: vou passar esse perrengue todo aí que vocês estão vendo, irmão. A chapa vai esquentar, vai ficar ruim. Mas pode ficar tranquilo que eu sei que eu tenho propósito. Quem tem propósito não fica na cruz. Quem tem propósito não fica no túmulo. O que acontece com quem tem propósito? Quem tem propósito tem data e hora marcada para vai ressuscitar, vai ressuscitar, vai. Alguém pode levantar essa mão para o céu? Alguém pode exaltar esse Deus? Alguém pode glorificar? Aleluia, aleluia. Eu não sei onde você está no processo. Eu não sei se você está na fase da traição. Eu não sei se você está na fase da zombaria. Eu não sei se você está na fase do açoite. Eu não sei se você está sofrendo em casa, se está sofrendo com quem é da rua. Eu não sei em qual fase, ou se você já está numa cruz. Eu sei que já tem data e hora marcada para esse sofrimento ter um fim e você experimentar o milagre. Me ajuda aí, vira para esse crente bonitão que está ao teu lado, diga para ele assim: ó, o teu milagre já tem data e hora marcada para acontecer. Vê se ele vai dar um aplauso aí para Jesus. O Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode até durar uma noite. Sabe por que ele diz pode até durar uma noite, irmão? Pode até durar uma noite. É porque ele pode acabar antes. Alguém pegou isso aqui. Tem irmão que está pensando no raiar do dia. Outro já falou, não, pode durar uma noite. Não quer dizer que vai até de manhã, não. Pode acabar antes. O choro pode até durar uma noite. Ou seja, ele pode acabar antes, mas também não pode acabar depois. Não vai durar o dia seguinte não, filho. Quando o sol raiar, o choro acaba. Porque está dizendo que o choro pode durar uma noite. É uma possibilidade. Mas a alegria é uma certeza. Ela vem pela manhã. Oh, aleluia! A alegria vem pela manhã. A alegria de Deus está batendo na tua porta, meu filho. Ei, cantarabachuri andarabacaia na bacé. Ebacanturi baceri na bacalabaceri na barra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração dessa caminhando aqui para encerrar. Ao terceiro dia ressuscitará. Você conhece a história. Quem é Jesus? O melhor texto da Bíblia para você entender. Eu não vou ler agora não.
Depois você lê em casa, amém? Sim ou não? Você promete que lê em casa? Salmo 119, não, perdão. Já teve um que desanimou. Isaías capítulo 53. Vai falar um pouquinho de quem era Jesus. É uma profecia acerca do ministério terreno de Jesus. Não tinha parecer nem formosura. Homem de dores. Aos olhos de muito era indigno. Homem sofredor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisadura? É a marca da sela sobre o animal, sabe? Isso indica a cruz que ele teve que carregar. Deixou marcas. Por causa dessas marcas, um homem que vai sofrer, como ovelha muda, vai ser levado aos tosqueadores. Como um cordeiro mudo, que não vai abrir a boca. Vai sofrer pelas iniquidades de todos nós, até que ele vai morrer. Esse é o Cristo que veio a essa terra, profetizado por Isaías no capítulo de número 53. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Agora eu te faço uma pergunta. I have a question for you. Tem uma pergunta. Como é que foi que Jesus ressuscitou? Igual a esse aí? Não. Tanto que os discípulos não reconheceram ele. E qual é o melhor capítulo da Bíblia para descrever a ressurreição de Jesus? Meu amigo pastor Márcio, teólogo, perito em escatologia. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12. O evangelista João diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. É daqui que sabe que ele não tem fogo nos olhos. Eu não. É aqui, ó. Daqui que tiraram esse trecho. Fogo nos seus olhos. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. ADVEC Brasília, não temas, não temas. Por que não temas? Porque eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como